Palavra de honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Palavra de honra. A crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa agora o Palavra de Honra pela CBN Campinas e agradeço a generosidade com a qual vocês me premiam com a maior audiência do horário. As semanas se consomem rapidamente e o dia 2 de outubro está esperando que o exercício da cidadania seja pleno, pacífico e principalmente reflita o espírito democrático que escolhemos para o nosso país e para o nosso povo. É certo que os ânimos acirrados dividem o eleitorado ansioso para manter ou mudar a regência do Planalto Central, mas isso só iremos conferir na apuração para indicar se haverá ou não um segundo turno, e provavelmente sim. É importante frisar que nesse processo eleitoral não vamos votar somente nos presidentes. Iremos desta vez escolher por 8 anos o representante no Senado. Elegeremos também os deputados federais e estaduais, os verdadeiros construtores da legislação nacional e estadual. É preciso ter consciência de que somos os beneficiários desses candidatos, que nem sempre cumprem com as promessas que fazem. Votar com espírito cidadão é fundamental para podermos pensar em novas ações para desenvolver a cidadania e a democracia nacionais. No programa de hoje vamos conversar com a jornalista Vera Longini, que vai fazer um apanhado geral sobre o sucesso da Expo Flora. E vamos bater um papo descontraído com o desembargador Dr. Giordani, palestrante que marcou presença na OAB Campinas nessa semana. Fiquem ligados, conectados na CBN Campinas, porque o Palavra de Honra começa agora. Palavra de honra. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Palavra de honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. samaritanosaúde.com.br. Agora, entrevista. Muito bem, amigos, no Palavra de Honra de hoje nós vamos conversar com Vera Longini, jornalista, assessora de comunicação da Expo Flora, que é a nossa convidada de hoje. Vera, obrigado por estar conosco. Foi sucesso a Expo Flora? Qual a sua visão geral sobre essa que é a Fashion Week, o top, o momento alto das flores brasileiras? Esse será o último final de semana, de sexta-feira a domingo. A Expo Flora termina no dia 25 e funciona sempre das 9 da manhã até as 7 da noite. O público demonstrou que estava com muitas saudades do evento, porque até o último final de semana nós já recebemos mais de 200 mil visitantes. Então isso é um motivo de muita alegria, né? Depois de 2 anos o evento sem poder ser realizado devido à Covid-19, né? A pandemia, ao isolamento social, e a gente voltando esse ano
e recebendo muito, muito carinho do público de todo o Brasil. Tivemos excursões do Ceará, muitas do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rondônia. Então é uma alegria estar recebendo essas pessoas todas que vêm até Olambra simplesmente para ver flores. Qual a importância de Olambra para o Brasil e para a América do Sul, quem sabe para o mundo, hein, Vera? Na verdade, a produção é feita em diversos estados, que há produtores de Olambra, por exemplo, os de rosas principalmente, que procuram lugares mais frios, que as rosas se adaptam melhor. Então eles produzem, são de Olambra, mas eles produzem em Andradas, em Minas Gerais, produzem na Serra de Ibiapaba, no Ceará, lá em São Benedito. Então a gente não fala em produção, mas sim em comercialização. Se nós considerarmos 3 cooperativas e os centros de distribuição, como o Ceaflor e o CNP, Olambra responde, essa micro-região de Olambra responde por 70% de todo o comércio nacional de flores e plantas ornamentais. E há plantas exóticas produzidas aí, né? A grande produção de Olambra é de plantas e flores ornamentais, para decoração. Como elas são cultivadas com agrotóxicos, com fertilizantes, elas não são próprias para o consumo. Há sim um sítio no Olambra, o sítio Pica-Pau, que produz plantas comestíveis, aí eles são totalmente orgânicos, né, essas flores, que decoram muitos dos pratos servidos nos restaurantes típicos de Olambra. Nós temos sobremesas com flores comestíveis e saladas e comidas também, mas elas são produzidas em um sítio especial, porque elas não podem, essas que a gente compra para decoração não são próprias para o consumo, né? Porque são usados fertilizantes, então isso pode fazer mal à saúde. Há muitos eventos na Expoflora, quais você, Vera, destacaria? A Expoflora, ela não é uma feira, porque o objetivo dela não é fazer negócios, é uma exposição, o próprio nome diz, né? Expoflora. Então, a ideia dela, como você disse, é o Fashion Week das flores, né? A Expoflora é a grande vitrine do mercado da floricultura nacional. Então aqui, por exemplo, são lançadas as novidades, o que os produtores estão trazendo de novo no mercado, graças aos trabalhos dos breeders, que são os melhoristas. São eles os responsáveis pelos cruzamentos genéticos. E nós temos novidades para uma planta exótica, é a pata de canguru esse ano. Ela chama Nigosanthus e ela vem da Austrália. E ela parece uma patinha de canguru mesmo, a florzinha dela tem uns pelinhos, assim, ela é própria para jardim, está fazendo o maior sucesso. Outra planta também ornamental muito interessante é a que a gente chama de planta paraquedas. Ela é uma trepadeira e a florzinha dela tem a forma de paraquedas. E nós temos muitas outras plantas lindas, maravilhosas e flores, como, por exemplo, a rosa inglesa, que ela tem mais de 200 pétalas, o antúrio lily, que ele é pequeno, cor-de-rosa, e a folhinha dele, né, a florzinha dele, parece um raio, é muito bonito. Nós temos também uma begônia que chama asa de anjo, é maravilhosa, é muito bonita. E tem muita coisa para decoração também, como a gipsofila, que a gente conhece como mosquitinho, que está vindo com glitter, plantas tinturadas ou maquiadas, que você pode deixar com uma tinta especial, que é ecológica, que não fere a planta, você pode deixar essas flores da cor que você quiser. Então, para o mercado de decoração, isso está arrebentando. Nós estamos conversando com a Vera Longini, assessora de comunicação da Expoflora. Vera, comenta um pouco, explica para a gente como é a infraestrutura, o que o público vai encontrar no espaço que é gigantesco dessa exposição, dessa mostra. Eu acho um dia pouco para você passar nesse evento, porque o parque tem 250 mil metros quadrados. Então é um parque enorme e é um evento para toda a família. O carro-chefe é a exposição de arranjos florais, que são feitas pelos artistas florais, o Jean Willen e a Jéssica Drost, com a equipe deles. Só ali eles usam mais de 200 mil hastes de flores e 75 mil vasos para fazer as decorações de arranjos florais. E é muito interessante porque as pessoas podem ter ideias ali de como combinar as cores, de como combinar as texturas, de como combinar as diferentes espécies e variedades que a gente tem no mercado.
A gente tem também como atração a mostra de paisagismo e decoração, que é feita, comandada, né, pela Karina Tácola. São 18 ambientes para você ter ideia de como usar as flores e plantas nas suas casas. É uma exposição bem interessante também. Aí nós temos as outras atrações, como a Parada das Flores, que é um desfile de 3 carros alegóricos, decorados com flores, obviamente, que levam as atrações e o público até a chuva de pétalas, que é realizada pontualmente às 4h30 da tarde. Nessa chuva de pétalas são usados 18 mil botões de rosas por chuva, todos despetalados um a um, para que a impureza que contém no botãozinho não venha nos olhos, né, das pessoas. E diz a tradição em Olambra que quem pega uma pétala no ar tem seus desejos realizados. A gente também tem o Museu de Olambra, que fica dentro do parque, tem minisítio para as crianças, tem parque de diversões, temos 2 grandes praças de alimentação e 6 grandes restaurantes. Temos comidas típicas brasileiras, self-service, à la carte, tem lanches, tem tudo que você imaginar para todos os gostos e bolsos. Tivemos o privilégio de conversar hoje no Palavra de Honra com a Vera Longini, que é a jornalista assessora de comunicação da Expo Flora. Dá tempo ainda para a gente conferir a Expo Flora, né, Vera? Eu espero vocês lá. Vai até domingo, das 9 até as 7 da noite. Está muito interessante, não pode perder, porque o evento está maravilhoso. Obrigado pela sua participação, Vera. Grande abraço. Eu aqui agradeço. Grande abraço para você. Espero você lá, Thanos. Agora, entrevista. Muito bem, amigos, no Palavra de Honra de hoje da CBN, nós vamos conversar com Sua Excelência, o Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani. Ele que é desembargador, vice-presidente judicial do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Imenso prazer recebê-lo aqui na CBN Campinas. Dr. Giordani, como vai? Eu vou bem, a satisfação é toda minha em poder falar consigo e com todos os seus ouvintes e estar participando do seu afamado programa. Vamos iniciar nossa conversa de uma forma descontraída, porque o senhor é mackenzista e eu também fui mackenzista. Embora tivesse feito lá no Mackenzie em São Paulo, desenho industrial, nós tínhamos nosso laboratório de fotografia embaixo do prédio da Faculdade de Direito. Acho que isso que me inspirou a fazer Direito aqui em Campinas, viu? E é uma honra triplicada tê-lo como mackenzista também, viu? É bom saber que também o amigo é mackenzista. Eu me formei em 82, já faz muito tempo. Aliás, a minha turma comemorou semana passada 40 anos. Lá tivemos grandes juristas, Dr. Cretella lecionava, você teve professores invejáveis, com certeza de grande capacidade jurídica, escritores, autores. Sua formação, evidentemente, quem sou eu para julgar, é de excelência realmente. Mas, doutor Giordani, vamos falar um pouquinho da importância da Comissão Especial de Relacionamento com o TRT-15, criada pela OAB São Paulo. Qual a importância real dessa comissão? Olha, para um cara como eu, que eu considero que nada substitui o contato pessoal, né? A formação de uma comissão dessas é de extrema relevância, porque todo mundo diz que o que diferencia o homem dos outros animais é que ele conversa, né? Ele pode interagir e se acertar por meio do diálogo, né? Embora digam que os golfinhos também conversam, né? Mas tratando do ser humano, conversando a gente se entende, a gente pode superar eventuais divergências, porque se a gente não fala, as coisas ficam para a vida inteira, e se a gente fala, a gente resolve. Então uma comissão dessas, principalmente no dia a dia, nós estamos sempre juntos, os advogados, os juízes, os procuradores, então nada melhor que a conversa. É verdade. Doutor Giordani, na OAB Campinas, o senhor palestrou, aliás, patrocinado por essa comissão, a Comissão Especial de Relacionamento com o TRT-15, né? Saldo aqui o doutor Ricardo Ortiz, organizador, um dos organizadores, e o senhor abordou a questão do recurso de revista. Se o senhor puder falar um pouquinho sobre ele, condições para que uma ação possa chegar ao TST, com certeza seria de grande importância
para os advogados e para os leigos que estão nos ouvindo. Esse é um recurso excepcional, né? Não é o que a gente fala recurso ordinário, é aquele que automaticamente cabe, né? Sem muitos pressupostos, numa decisão de primeira instância. O recurso de revista, como já é um recurso excepcional, ele tem certos pressupostos que necessariamente terão que ser preenchidos para que ele possa vir a ser conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é quem vai apreciá-lo. Isso. Então vai afunilando, se eu posso usar a expressão, vai afunilando. O recurso ordinário tem uma boca mais aberta e aí vai estreitando para o recurso de revista. Não é qualquer matéria que pode ser objeto de recurso de revista. Desculpa se eu cortei. Não é qualquer matéria que pode ser objeto de recurso de revista. Por exemplo, questões de fato, né, questão de prova testemunhal, essas coisas e tal, não cabem no perfil do recurso de revista. É um recurso muito utilizado no direito do trabalho, doutor Giordani? Não, é usado com muita frequência. Mas como eu falei, tem uma série de requisitos, então às vezes ele não consegue ultrapassar a esfera de admissibilidade, ou seja, ele não vai para frente, né? Às vezes aqui o nosso tribunal entende que não é o caso de subir, aí a parte pode interpor agravo do instrumento, que é um outro recurso, para ver se o TST conhece, se o TST conhecer, aí ele aprecia o recurso de revista e tal, mas afunila, porque ele como eu disse, é um recurso excepcional. Então, se for qualquer motivo ele pudesse ser admitido, aí já perderia o seu caráter. Doutor Giordani, a Justiça do Trabalho, eu vou até ampliar, a Justiça brasileira é muito formal, é formalista? Eu até acho que já foi mais, né? Hoje em dia, já tem aí, eu diria aqui uns 15, 20 anos, eu posso falar por causa da minha idade e meu tempo de atuação como advogado e depois como magistrado, né? Ela foi mais formal. Hoje ela já não é tanto, né? Mas algum formalismo tem que ter, né? Eu não sei se nós estamos num ponto exato ou se poderia diminuir um pouco mais, ou quem sabe para alguns aumentar um pouco e tal, mas ela já é menos formal do que foi no passado, porque a própria vida a vida como vai moldando a gente, ela vai moldando o direito também, né? É verdade. Eu acho que eu escutei do senhor algum tempo atrás que o Código de Processo Civil ele é usado, evidentemente, não vou aqui distorcer suas palavras, se eu o fizer, o senhor me corrija, mas há uma beleza na velha senhora, na CLT, qualquer coisa assim. Eu me lembro que eu gravei a essência disso, né? Há uma relação especial com a CLT, chamada até de a velha senhora. O senhor continua com esse pensamento, Excelência? Eu continuo. Eu acho que essa ideia de algumas pessoas, com todo o respeito, sabe? Porque direito, eu sou partidário daquela linha que direito não tem certo ou errado, tem o adequado e o menos adequado, né? Então, eu acho assim, evidentemente que as novas tecnologias reclamam uma nova regulamentação, mas se nós formos ficar bem atentos aos princípios, aos pressupostos, aos valores que a CLT contém, né, ela ainda continua uma velha senhora que tem os seus encantos. Eu vou tentar agora sair um pouquinho desse rumo e falar um pouco de futebol, né? Afinal de contas, o senhor é membro da Academia de Direito Desportivo. Não sei se integra ainda a Comissão de Direito Desportivo da OAB, não sei qual é a sua colaboração, mas, enfim, além de um currículo vasto dentro da Justiça do Trabalho, mas não vai dar tempo para eu abordar, e o senhor é extremamente conhecido na nossa região metropolitana, enfim, em toda a região da área de abrangência do TRT 15. Então, eu vou me permita essa minha falha. Vamos falar um pouquinho de futebol. Não vou falar do São Paulo, tá? Não vou falar do São Paulo agora, mas a Justiça do Trabalho, ela é muito exigente com os times, ou as administrações dos nossos times aqui de Campinas deixaram muito a desejar? Como é que o senhor vê essa relação para a gente encerrar nossa conversa e sentirmos como o TRT, porque o senhor também fala pelo TRT 15, não é? Como o TRT vê essas administrações deletérias que tivemos aqui administrando o futebol de Campinas?
Olha, eu não situaria nada nos termos atuais. O problema é que, de uma maneira geral, e isso não é para Campinas, a gente vê por todos os lados, tá? O dirigente de futebol, que é um torcedor, né? Então, por muitos anos, não havia aquele profissionalismo que o futebol, a partir do momento que ele se tornou um negócio, né, aliás, um grande negócio, ele exige profissionalismo, porque senão os times acabam se perdendo. Então, havia no passado dirigentes que eram mais coração do que a razão, e isso levou, às vezes, a alguns atos que dão prejuízos lá adiante, né? E o prejuízo, a conta aparece em algum momento, né? Então, o que eu acho que faltava era o clube se acercar, procurar mais pessoas que, com uma visão mais profissional, com uma gestão mais profissional do futebol, essa é a palavra, tá? Então, eu enxergo que hoje em dia eu não estou falando já hoje, né? De um passado recente para cá, os clubes estão procurando resolver os seus problemas, estão tendo que ter mais cuidado para poder, né, fazer os seus investimentos, para equilibrar as suas contas. Então, eu acho assim, nós estamos naquela fase de transição de um passado que não foi o ideal, né? E aí eu não culpo ninguém individualmente, né? Eu culpo assim, os clubes não atuavam, como eu falei, com o profissionalismo que o mundo do futebol estava exigindo já. Talvez não tenha se apercebido, que em certas ocasiões é difícil, no momento a gente vê o que já está acontecendo, né? Mas hoje em dia, eu acredito, o nosso futebol precisa de clubes do interior muito fortes, né? Eu me lembro o quantos jogadores da Ponte Preta foram para o São Paulo, do Guarani também, do Guarani, por exemplo, teve o Renato, né? Da Ponte teve vários, o Valdir Pérez foi para o São Paulo, veio da Ponte, o Oscar, né? E em outros clubes também, né? Então, assim, a expressão futebolística, né? Campinas era um celeiro de craques. Tá? E tem tudo para continuar ser esse celeiro de craques, ou voltar a ser esse celeiro de craques, bem como o interior todo. E eu conto que isso aconteça o quanto antes, porque o futebol paulista e o futebol brasileiro precisam de Campinas e do nosso interior. Tivemos o privilégio de receber no Palavra de Honra aqui da CBN Campinas, Sua Excelência Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani. Dr. Giordani, muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, para mim foi uma alegria e estarei sempre à disposição quando o amigo quiser. Grande abraço. Outro, tchau. Palavra de Honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Palavra de Honra. Muito bem, amigos, o Palavra de Honra fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da CBN Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá. Palavra de Honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br.